Imagine um homem cuja força era tão extraordinária que desafiava toda a lógica humana. Um guerreiro capaz de rasgar um leão com as próprias mãos, derrotar exércitos inteiros sozinho e carregar os portões de uma cidade como quem ergue um simples pedaço de madeira. Esse homem era Sansão. Mas por trás do herói invencível havia um segredo ainda maior. Sua força não vinha dos músculos, mas sim de um propósito divino. A história de Sansão começa antes mesmo de seu nascimento. Em um tempo em que o povo de Israel vivia oprimido pelos filisteus, um anjo apareceu à esposa de Manoá, uma mulher estéril, e anunciou algo impossível. Ela teria um filho. Ele seria separado desde o ventre como um nazireu, alguém consagrado a Deus, com um chamado especial e uma missão definida: libertar Israel da opressão filisteia. A condição era clara. Sansão não poderia beber vinho, tocar em nada morto e, o mais importante, jamais cortar o cabelo. Seu voto nazireu seria a marca visível do pacto entre ele e Deus, a fonte de seu poder sobrenatural. Desde jovem, sua força já chamava a atenção. Era evidente que ele não era um homem comum, mas junto com essa força surgia também seu maior ponto fraco. Sansão era impulsivo, teimoso e facilmente seduzido por suas paixões. E foi justamente essa fraqueza que o levou direto ao coração do território inimigo. Um dia, Sansão descia para Tímina, onde desejava se casar com uma moça filisteia, uma escolha que já mostrava sua inclinação para ignorar os conselhos e seguir seus próprios desejos. No caminho, um jovem leão o atacou de repente. Num momento que parece saído de uma lenda, o Espírito do Senhor se apoderou dele. E Sansão, sem nenhuma arma, estraçalhou o animal com as próprias mãos, como se fosse um cabrito. Ele nem sequer contou aos pais o que havia acontecido. Meses depois, ao passar pelo mesmo local, ele encontrou algo surpreendente. Dentro da carcaça do leão, abelhas haviam feito uma colmeia. Sansão pegou um pouco do mel e comeu. Esse detalhe curioso daria origem a um enigma enigmático durante a sua festa de casamento. Do que come, saiu comida, e do forte saiu doçura. O que era para ser uma brincadeira acabou gerando um conflito sério. Os convidados filisteus, incapazes de resolver o enigma, pressionaram a esposa de Sansão para que ela descobrisse a resposta. Ameaçada, ela chorou e insistiu até que ele cedeu. Ao revelarem a resposta a Sansão, ele entendeu que havia sido traído. A partir daí, a tensão entre ele e os filisteus só aumentou, desencadeando uma sequência de eventos cada vez mais violentos. Após ser traído, a fúria de Sansão explodiu. Buscando uma vingança espetacular, ele capturou 300 raposas, amarrou suas caudas aos pares e prendeu tochas de fogo nelas. Ao soltá-las nos campos dos filisteus, ele provocou uma destruição imensa. Plantações, vinhedos e oliveiras foram completamente queimados. A mensagem era clara. Mexer com Sansão era mexer com uma força da natureza. Mas a demonstração de poder não parou por aí. Em outra ocasião, os filisteus reuniram um exército de 1000 homens para capturá-lo. Cercado, parecia o fim. Mas Sansão, vendo uma queixada de jumento no chão, a pegou e, sozinho, derrotou todos eles. A cena é tão inacreditável que até hoje provoca espanto. Como um único homem poderia enfrentar 1000 guerreiros armados? A resposta era sempre a mesma. A força vinha de Deus, que o havia escolhido para desafiar os inimigos de Israel de formas extraordinárias. Sansão era o herói invencível, o gigante que vencia qualquer batalha externa. Mas sua maior batalha não estava do lado de fora. Estava dentro de si. Ele era forte o bastante para enfrentar leões e exércitos, mas era fraco o suficiente para ser vencido pela própria paixão, pela própria teimosia. E foi assim que surgiu Dalila, uma mulher inteligente, astuta e, acima de tudo, motivada por uma oferta irresistível. Os líderes filisteus prometeram a ela uma fortuna para que descobrisse o segredo da força de Sansão. Ela se tornou sua obsessão e ele, o alvo da manipulação dela. Dia após dia, Dalila o pressionava com perguntas, lágrimas e chantagens emocionais. Se você me ama de verdade, por que não me conta seu segredo?
Sansão resistiu por um tempo. Ele brincou com ela, inventou histórias, deu respostas falsas, disse que se fosse amarrado com cordas de arco novas, perderia a força. Ela fez isso, ele arrebentou as cordas. Disse que se fosse amarrado com cordas que nunca foram usadas, ficaria fraco. Ele se soltou facilmente. Mas o coração dele estava amarrado a Dalila, e ela sabia disso. Ela usou o amor dele como uma arma. Finalmente, exausto pela insistência dela, com a alma angustiada até a morte, Sansão revelou o segredo que guardava desde o nascimento. Sua força não estava nos músculos, mas no seu cabelo, que era o símbolo do seu voto com Deus. Se seu cabelo fosse cortado, ele estaria quebrando seu pacto e sua força o deixaria. Ele se tornaria um homem comum. Dalila esperou Sansão dormir em seu colo. Então, chamou um homem para cortar as 7 tranças de seu cabelo. O símbolo de sua consagração estava desfeito. Quando os filisteus invadiram o quarto, ela gritou: "Sansão, os filisteus estão sobre você!" Ele se levantou confiante, achando que derrotaria seus inimigos como sempre fizera. Mas algo terrível aconteceu. Ele tentou usar sua força, mas ela não estava mais lá. O texto bíblico diz algo profundo e assustador. Ele não sabia que o Senhor havia se afastado dele. Sansão foi capturado. Seus inimigos, que antes tremiam diante dele, agora se vingavam da forma mais cruel. Arrancaram seus olhos, o deixando cego. Amarrado com correntes de bronze, ele foi levado para Gaza e forçado a trabalhar como um escravo, girando uma grande mó no moinho, um trabalho geralmente feito por animais. O herói invencível de Israel agora estava cego, humilhado e completamente derrotado. Mas a história de Sansão, surpreendentemente, não termina em derrota. O tempo passou. Na escuridão e na humilhação da prisão, algo começou a mudar. Seu cabelo, o símbolo de seu voto, começou a crescer novamente. E junto com ele, talvez, sua fé que estava adormecida começou a despertar. Os filisteus decidiram dar uma grande festa para celebrar a captura de seu maior inimigo. Milhares deles se reuniram em um grande templo para louvar seu deus, Dagom, por ter entregado Sansão em suas mãos. Para completar a humilhação, mandaram buscar Sansão na prisão para que ele os divertisse, para que fosse exibido como um troféu. Cego e guiado por um menino, Sansão foi colocado no centro do templo, entre as 2 colunas principais que sustentavam todo o edifício. Ali, em meio ao barulho da zombaria e da celebração de seus inimigos, ele fez a oração mais sincera e desesperada de sua vida. Ele clamou: "Senhor Deus, peço que te lembres de mim. Dá-me forças, ó Deus, só mais esta vez." Era o clamor de um homem que finalmente reconhecia sua total dependência, sua fraqueza, e que desejava, num último ato, cumprir o propósito para o qual havia nascido. Com um último ato de coragem, Sansão posicionou as mãos sobre as 2 colunas centrais e empurrou com toda a força que Deus lhe devolveu naquele instante. O templo ruiu, desabando sobre os líderes e sobre todo o povo que estava ali. A Bíblia diz que ele matou mais gente em sua morte do que durante toda a sua vida. E assim, no momento final, Sansão cumpriu a missão que o anjo havia anunciado antes mesmo de seu nascimento. A vida dele é cheia de força, drama, perigos e revelações. É uma história que levanta uma grande pergunta: como alguém tão forte pôde cair tão facilmente? A resposta é que a verdadeira batalha dele nunca foi física, sempre foi espiritual. A história de Sansão nos mostra que dons extraordinários não substituem o caráter, que poder sem propósito acaba se perdendo. E que mesmo quando falhamos de forma miserável, Deus é especialista em transformar nossas maiores quedas em novos começos. Mas, acima de tudo, a vida desse herói imperfeito desperta um questionamento que mexe com a gente. Se Deus usou um homem tão falho, tão impulsivo e que quebrou suas promessas para cumprir um propósito tão grande, o que ele não poderia fazer através de alguém que está disposto a ser fiel desde o início? Obrigado por assistir. Se essa história te tocou de alguma forma, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Até a próxima.